Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Antes de começar o vídeo, deixa eu colocar o óculos porque eu fico ceguinho com essa luz na minha cara. Bom, agora que estamos prontos, família, é o seguinte, realmente sem palavras o que aconteceu de novo, né? Com a empresa que deveria ser o nosso meio de se tornar uma grande nação, ela além de nos roubar, ela ainda por cima nos mata. É o que está acontecendo. Pouco mais de 3 anos já é da outra tragédia, como a mídia está dizendo, em Mariana, em Minas Gerais, no qual 19 pessoas morreram. Naquela ocasião disseram que a culpa, né, era do reservatório de rejeitos da Samarco, que estourou. O tempo passou, ninguém foi preso e pelo que a gente sabe, muitas pessoas nem sequer a indenização recebeu, não é? Nem isso receberam. E agora, né, acharam pouco. Parece que aquela história que tudo pro brasileiro é pouco, todo castigo para pobre é pouco. Agora vem essa daí. Se fala, uns falam 9 vítimas, outros falam 40, outros 50. E a verdade é que o número que a imprensa for dando, você pode multiplicar por 10. Aí você vai chegar perto do que realmente é o número. É assombroso, irmãos, é assombroso. No meio de tudo isso eu tenho que chamar a sua atenção para alguns detalhes. Eu gostaria que você olhasse esse símbolo que você está vendo aí na tela agora. Você olhasse esse símbolo, que é o da Vale, da nossa Vale, né? Nossa, mas não, que foi privatizada. Ela foi doada, como Enéas morreu falando, ela foi doada, a nossa Vale. Uma empresa que por si poderia deixar o Brasil rico. Mas na verdade ela faz o contrário, ela empobrece e mata o próprio povo brasileiro. Então dê uma olhada nesse símbolo. Talvez uma pessoa que chegou agora no nosso canal, né, não tenha noção do que realmente é os Senhores do Mundo, está se familiarizando com o assunto agora. Ela olha para um símbolo desse e ela não veja nada demais. A maioria é assim, não vê nada demais. Ah, o que é que tem demais aí? Tô vendo só um símbolo aí. Bom, se eu inverter ele, vai ficar mais fácil, ó. Você vê claramente que é a pirâmide. A pirâmide dos Senhores do Mundo. Eles colocam os símbolos deles em tudo que eles fazem. Tudo. É uma questão religiosa. Eu não estou dizendo que é de fato um fato espiritual ou não. Mas você tem que entender que tem pessoas que acreditam e que são devotas e que são de fato fanáticas. E assim são os Senhores do Mundo. Não é de hoje que nós que estamos despertos sabemos que quem hoje administra a nossa Vale é os Senhores do Mundo através das suas empresas, através dos seus acionistas. Você que não sabe, a nossa Vale do Rio Doce, ela continua sendo uma empresa nacional, entre aspas, porque a presidência dela, o controle, o direito de decidir como fazer as coisas, é todo da iniciativa privada. O governo não decide mais nada sobre essa empresa. Então, sabendo disso, você pode entender o porquê disso acontecer. E é por isso que a gente fala aqui do perigo do Estado mínimo, o perigo de privatizar as coisas. A indústria em si, ela só pensa em lucrar. Se ela não tem leis para seguir, se ela não tem um governo para dominar ela, para representar o povo, o que acontece é isso. Aí você diz, não, mas o governo é corrupto, o governo é omisso. Eu não estou falando desse governo, tá? Porque Bolsonaro aí, nesse caso, ele não tem nada a ver. Ao contrário, ele está prestando um ótimo serviço, coisa que nenhum presidente fez, ele está fazendo. Isso tem que ser elogiado. Está tentando agilizar o máximo possível, também não é para menos, não é uma situação dessa. Mas já trazendo inclusive até ajuda de fora, né? O exército de Israel está aí ajudando também. Eu não vejo mal nisso, pelo menos por enquanto. Nessa operação não, eu acho que quanto mais ajuda para o povo que está numa situação dessa, como essa imagem aí mostra, melhor. Mas o fato é que não se fala em prender ninguém, não se fala em colocar a culpa em ninguém, e a própria imprensa não para de falar em tragédia. Bom, tragédia, irmãos, é uma coisa que acontece que é inevitável. Uma força da natureza, uma coisa que acontece de forma inesperada. Mas esse acontecimento, nem de longe esse é o caso. Os ambientalistas já tinham avisado e declarado estado de emergência para pelo menos 45 barragens, irmãos. Isso aí é uma coisa muito velha. Isso aí, falando sem arrudeio, sem miúdo, envolve muita gente poderosa, envolve o governo. Mais uma vez eu repito, não é o governo de Bolsonaro. Bolsonaro acabou de assumir. Quem nesse caso deveria também ser investigado era o Michel Temer. Por que ele ignorou esses avisos? Por que não foi feito nada? Por que não se fiscaliza isso? Se os ambientalistas podem ir lá, dar uma examinada e já perceber essas coisas, por que é que o governo que tem esse papel, que tem esse dever, não faz isso? Não percebe nada e deixa os caras trabalhando? Por quê?
Por que ninguém foi preso desde os 3 anos passados? Porque foi preciso acontecer uma nova tragédia e ainda assim não vão prender ninguém. Estão colocando como se realmente fosse uma coisa, uma força da natureza. Quando isso aí, tudo é obra da negligência. Aí você vê várias pessoas falando do assunto, você vê várias opiniões sobre o assunto, mas ninguém fala de fato o que causou o problema. O que gera esse tipo de coisa, irmãos, é o que Enéas falava, o perigo da privatização, o perigo de você deixar tudo na mão de empresas internacionais. Uma empresa, ela para sobreviver, ela tem que aumentar seus lucros. Elas são monstros devoradores, elas têm que aumentar o lucro cada vez mais. Para aumentar esse lucro, se ela puder reduzir salários, benefícios, segurança, trabalhar na faixa vermelha mesmo, ela vai trabalhar. Porque ela só visa lucro. Para evitar isso, para evitar que o maior explore o menor, foi criado o Estado. Os americanos sabem muito melhor disso do que nós. Não é à toa que eles levaram lá o Rockefeller e proibiram ele de comprar mais empresas, por causa do monopólio que o cara estava fazendo. Cada dia mais as pessoas nessa onda de direitista e esquerdista, elas passam a apoiar as privatizações, esquecendo que isso levou no governo FHC. É o mesmo plano econômico, não muda nada. Só que as pessoas não querem saber, elas estão olhando quem está fazendo, a pessoa que está fazendo, e não o que está sendo de fato proposto. É aquela história da torcida de time de futebol, né? O jogador está no time do Corinthians, ele é um lixo. Aí ele entra pro Palmeiras, é o melhor jogador do mundo. É exatamente isso que está acontecendo. O pessoal não está olhando mais o plano em si, a proposta em si. Está olhando a pessoa que está propondo. Ah, com esse vai dar certo, não deu certo. É a mesma coisa, mas com esse não deu certo, mas com aquele vai dar. Sendo que o problema não é a pessoa. O problema é justamente o plano entreguista. Dr. Enéas passou a vida denunciando o que de fato economicamente isso gera para o povo de uma nação. E a gente hoje sente na pele não só as consequências da economia, como também da omissão do Estado. Um Estado que hoje não trabalha para o povo, ele trabalha justamente para quem colocou eles lá, que são as empresas. Empresas como a Vale, empresas e países que precisam do Brasil para continuar tendo o que tem, o luxo que eles têm. Como eu já disse, Estados Unidos, por exemplo, só produz 30% do que consome. E os outros 70% vêm da onde? Ninguém para pensar nisso. O pessoal só vê o país numa boa situação e diz que temos que ser como eles. Mas como aquele país chegou para ser o que é, ninguém fala. Ah, mas é melhor do que ser uma Cuba, do que ser uma Venezuela. Sim, é melhor. É muito melhor. Só que a nossa situação é diferente. Nós somos autossuficientes. O Brasil é uma das poucas nações que pode fechar as portas e sobreviver sozinha. Ela poderia fazer isso e vendesse, o que era essa a proposta do Dr. Enéas, vendesse apenas o que sobrasse. Aí a gente tem governos como o Michel Temer, falei tanto aqui, que chega para a própria refinaria e diz: não, trabalho com 40%, mas Michel Temer vai faltar combustível então para a nação, não tem problema, eu compro fora. Mas o senhor vai pagar 10 vezes mais, é isso mesmo que eu quero pagar 10 vezes mais. Aí é que você começa a entender, aí ele quer pagar 10 vezes mais porque ele foi posto aí para isso. E aí é o problema, irmãos. Infelizmente, o povo continua sofrendo, não tem nem muito o que falar, irmãos. Isso aí, o que falar de uma coisa que já tá aí? Denúncias o tempo todo, ninguém vai preso, o povo sofre, nem as indenizações pagam. E aí, mais uma vez, você não escuta falar que o governo vai tomar, né? Inclusive isso foi proposto, ó. Tem uma matéria aqui muito boa que eu vou ler para vocês, ó. Quem controla a Vale do Rio Doce? O nome é A Nova Democracia, apoia a imprensa popular e democrática. Eu vou deixar aí o link, muito bom essa matéria, e eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem um pouco. Quem controla a Vale do Rio Doce? Anular a privatização de estatais como a Vale do Rio Doce não é apenas indispensável à segurança nacional, exige-o a honra do país, pois estão cientes da vergonha que é essa alienação. Todos que a examinaram, sem vendas nos olhos, posta por egoísmo, ignorância ou submissão ideológica. A negociata causou lesões impressionantes ao patrimônio nacional e ao direito, mas políticos repetem desculpas desinformadas ou desonestas deste tipo. Primeiro, houve leilão e o maior lance ganhou. Segundo, o contrato tem que ser respeitado. Terceiro, o questionamento afasta investimentos estrangeiros. Aqui, irmãos, você entende que, de fato, não importa o que essa empresa faça, não importa quanto ela destrua o nosso meio ambiente, quanto ela lese as pessoas, quanto ela, de fato, ceife a vida dos brasileiros. O governo, isso eu coloco o Bolsonaro também, não aceita falar em tomar o que é nosso de volta. Ele não fala. Aqui são os principais desculpas que o governo dá.
Na ordem financeira mundial, há hierarquia. E o leilão foi de cartas marcadas. Levaria a Vale quem atraísse os fundos da pensão das estatais, através do Executivo Federal e da corrupção. José Pio Borges foi do BNDES, depois foi para o National Banks e depois para o Bank of America, que chegou a ter 20% da Vale Par. Um dos escândalos marcantes da história da Prev foi o investimento na privatização Vale Rio Doce, quando a Prev era gerida por uma diretoria meio petista e meio tucana. Os fundos da pensão de 39,3% e o Investivale dos funcionários da Vale de 4,5% entraram contra 44% na Vale Par. A controladora da Vale, comandada pela Companhia Siderúrgica Nacional CSN, que Steinbrück ganhará de FHC, sendo empregado do filho deste. A CSN por 25%, a 10% vindo do exterior e 15% emprestado pelo Bradesco, do consórcio fizeram parte, além da CSN, Opportunity Citibank, com 17% do National Bank, então 4% maior Banco dos Estados Unidos, com 9% outro consórcio. Não foram pagos pelo controle da Vale sequer os 3,338 bilhões do lance do ganhador. A União aceitou, pelo Vale do Face, títulos comprados no mercado por menos de 10% do valor. O lance mínimo era de 2,765 bilhões. E o ágil de 20%, 573 milhões, compensáveis por créditos fiscais. O BNDES financiou parte da operação com juros preferenciais e adquiriu 2,1% do capital votante. A União mantinha 34,3% do capital da CVRD, mas o objetivo era alienar o controle de qualquer jeito. Em 2001, por ordem de FHC, o Tesouro torrou na Bolsa de Nova York 31,7% de suas ações ordinárias com direito a voto e a eleger 2 membros do Conselho de Administração. O patrimônio arrebatado ao país vale 3 trilhões de reais, 1000 vezes a quantia do leilão, ou grandes múltiplos disso. Consideradas as reservas de metais preciosos e estratégicos, muitos deles exploráveis por mais de 400 anos. Pois é impossível projetar o preço dessas riquezas sequer para um mês, quem dizer de 5.000 meses. Os recursos reais tendem a valorizar-se como mostram 1. Sua crescente escassez relativa e alta de preços nos últimos anos. 2. A hiperinflação de ativos financeiros em dólares e euros, a qual está detonando o colapso das moedas, enquanto os recursos reais são infinitos e essenciais à vida. As moedas são inflacionadas sem limites por meio eletrônicos, ao sabor do abuso de poder de concentradores financeiros e bancos centrais. Diz Comparato, ao abandonar em 1997 o controle da companhia Vale Rio Doce, ao capital privado por um preço quase 30 vezes abaixo do valor patrimonial da empresa, e sem apresentar nenhuma justificativa de interesse público. O governo federal cometeu uma grossa ilegalidade e um clamoroso desmando político. A relação de quase 30 vezes reflete o patrimônio em 2005 na contabilidade da empresa, mas não a realidade econômica, que aponta para 10.000 vezes ou mais. Ainda Comparato, em direito privado, são anuláveis por lesão aos contratos em que uma das partes, sobre premente necessidade ou inexperiência, obriga-se a prestação manifestantemente desproporcional ao valor da prestação oposta. Código Civil, artigo 157. A hipótese pode até configurar o crime de usura real, quando essa desproporção de valores dá a um dos contratantes lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Lei nº 1521 de 1951, artigo 4º. A lei penal acrescenta que são cautores do crime os procuradores, mandatórios ou mediadores. A desproporcionalidade da prestação é colossal. Se não estavam presentes a necessidade nem a inexperiência, resulta claro que os motivos foram torpes e implicam, com mais fontes razão, a anulação do negócio. Ademais, a parte lesada, o povo brasileiro, foi traída pelos mandatários, que firmaram o contrato e o tramaram, até mesmo ocultando dados edital. Mais que é anulável, o contrato é nulo, de pleno direito, estabelece o Código Civil no artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando 3. O motivo determinante, comum, a ambas partes foi ilícito. Aqui, família, eu deixo claro, estou provando a vocês, de acordo com a nossa própria lei, que o governo, se quisesse, poderia tomar o controle da Vale do Rio Doce. Já temos o próprio negócio, da forma que foi feita, foi ilícito. É ilícito, não existe, a própria lei está dizendo isso aqui, a nossa lei brasileira, é isso que eu quero que você entenda. E fora isso, ainda que não tivesse essas leis, os últimos acontecimentos, num prazo menor de 4 anos, ceifando a vida de vários brasileiros, destruindo o nosso meio ambiente, já era motivo suficiente, ainda que não existisse a lei, para o governo tomar e prender esses caras, meter eles na cadeia. Mas você não vai ver isso, porque infelizmente, de novo, nós temos um governo entreguista. Continuando, o que poderia ser mais ilícito que infringir a Constituição Federal e lesar o patrimônio público de forma deslavada,
A CF, no artigo 23, 1, estabelece que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios conservar o patrimônio público. A Lei de Licitações 8.666 de 1993, veja que é 8.666 de 1993, subordina a alienação de bens da administração pública à existência de interesse público devidamente justificado. Artigo 17. Também torna o leilão inconstitucional não ter sido autorizado pelo Congresso a exploração de recursos minerais na faixa de fronteira. Segundo, artigo 20. O mesmo quando o controle sobre áreas maiores que 2.500 hectares. Que investimentos são os que o governo teme perder? São do tipo do que assumiram por menos de 1 bilhão o controle da Vale, detentora das mais ricas reservas minerais do mundo e que lucra 15 bilhões por ano, mesmo exportando a preço vil matéria-prima bruta ou com baixa agregação de valor. Ou seja, irmãos, aqui deixa claro que o governo, mesmo vendendo barato, o governo a que a matéria se refere era o governo Lula, eles estão dizendo que 15 bilhões por ano é o que ela apura. Você vê que esse valor gigantesco é entregando a preço de banana os nossos minérios. Se você vendesse pelo real valor deles, aí, meu amigo, você não teria como calcular quanto essa empresa estaria lucrando. E você vê que não tem essa de governo direitista, esquerdista, todos fazem a mesma coisa. Quando se trata de geopolítica, o Brasil é servo das empresas de fora. O que muda é o governo aqui dentro, para o povo, certo? Quando você bota o candidato A, candidato B, você muda o sistema para nós mesmos, aqui dentro do Brasil, a forma que é administrado. Mas na forma internacional, que interessa às empresas de fora, os governos, seja qual for, trabalham a favor do que elas querem. Vocês querem o que? Querem isso? Toma aqui para vocês, seja o governo que for. Então vamos continuar. Atos lesivos foram cometidos antes de 1997, como os contratos de longo prazo para exportar a preços ínfimos minério de ferro a siderúrgicas japonesas e outras. Assim, para desfazer as privatizações fraudulentas, é necessário afastar a concentração financeira, sendo que não desprivatiza o próprio Estado. A tarefa intrificada é identificar a origem do capital controlado da Vale. A empresa que apontou o capital nessa privatização foi a CSN Corporation, filial da CSN no Panamá. Montada com o capital do National Banks, a SSN Corporation entrou na história como laranja do National Banks, afirmou Magno Mello. Segundo ele, outra parcela do grupo privado foi formada pelo fundo de pensão Opportunity, sediado nas Ilhas Cayman, que faliu. Outro foi constituída pelo fundo Sweat River, 40% de capital do National Banks. Outros 40% vieram do mega investidor George Soros. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Esse era o capital nacional que Aloysio Mercadante estava defendendo. O Bradesco estava impedido pela lei de licitações de participar do consórcio por ser um dos avaliadores, mas financiou 500 milhões para a CSN, além de possuir 17,9% do capital dessa ex-estatal. À época já era estreita a relação de transacional japonesa Mitsui com o Bradesco. Hoje a Bradespar, sua subsidiária, figura como controladora da Valepar, com 17,4% através da Electron que adquiriu. Uma subsidiária da Mitsui nos Estados Unidos seria a principal acionista estrangeira, com 15%. Os fundos da pensão Litel e Litelar Particiações têm quase 60% das ações da Valepar, mas incrivelmente não a dirigem. A Valepar pertence 53,3% das ações ordinárias com direito a voto da CVRD e 32,5% do capital total. Desde 43,2% é de investidores estrangeiros e apenas 18,9% de brasileiros. A BNDES Participações tem 4,2%, pois o BNDES comprou da Investvale em novembro de 2003 por 1,5 bilhões, 8,5% das ações da Valepar. Em 2003, houve o descruzamento das ações da CSN e do Bradesco, mas permaneceu a ilegal presença desta na Valepar, e foi financiado pelo BNDES em 859 milhões, 243 milhões, com quem criou a Bradespar e comprou parte das ações da Sweat River, da mineradora anglo-australiana BHP Billiton, da CVRD, na Vale Sul, alumínio. A Prev adquiriu outra parte por 297 milhões. As demais de não saber a quem mais, afora o Mitsui ou Bradesco está associado, 28,6% das ações ordinárias da CVRD são de estrangeiros e 39,1% não têm donos identificados.
a DRS, American Depositary Receipt, na Bolsa de Nova York e na Bovespa, das ações preferenciais, 60,8% são de estrangeiros. Então, irmãos, contra fatos não há argumento. Aí está claro, está evidente o que realmente é essa privatização da Vale do Rio Doce. É um crime. Pela nossa própria Constituição, deveria ser anulada essa privatização no mesmo momento. Você vê que tem donos aí que nem são identificados, mas mesmo assim continuam sendo donos. Nenhum governo tem peito, nenhum governo que entrou no Brasil tem peito para desmanchar isso. São todos entreguistas. Não importa a bandeira deles. A permanência dessa privatização deixa claro, prova isso que estamos falando aqui. E ainda que não tivesse a lei, a nossa Constituição para defender, os acontecimentos são mais do que suficientes para que o governo tomasse as rédeas dessa empresa. Mas ele nunca fará isso. Ao contrário, o que o governo estuda agora nesse momento, não só o do Brasil, mas no mundo todo, é a privatização do sistema de água e esgoto. As grandes empresas querem tomar conta, e já tem diversos canais, principalmente nos Estados Unidos, falando que as empresas vão assumir o controle do mundo em breve. Já tem até data para isso. Depois a gente faz um vídeo mais específico para isso. Ainda para quem não conseguiu entender, eu vou mostrar agora uma matéria que eu peguei no canal Enéas TV. Vou deixar o link aí para você se inscrever no canal. Um canal excelente aqui no YouTube. E é uma matéria rara, onde o Dr. Enéas também explica o crime, até para que ele não pudesse falar do que ia acontecer. Porque a maioria, como o Olavo de Carvalho disse, os nossos deputados, eles são analfabetos. Eles são eleitos pela popularidade, mas por preparo o povo nunca vota. É muito difícil um voto por preparo. A maioria vota porque o cara acha que o cara é honesto, que vai trabalhar por eles, mas a grande verdade é que, como o Olavo disse, são de fato analfabetos políticos. Então, o doutor Enéas tentava explicar isso, marcou palestra e os caras cancelaram para que ele não explicasse isso aos deputados. Então você vai ver isso agora, e assim que terminar a palestra do doutor Enéas, a gente vai encerrando por aqui, tá? Olha, despiciando, né? Chega a ser desnecessário dizer para os senhores da satisfação de estar outra vez aqui com o Sul. Desde a primeira vez foi muito gratificante estar com gente tão animada e tão preocupada, né, com as questões maiores do Brasil. Não vou cansá-los muito, não. No dia 6 de maio, agora, recente, deste ano, quer dizer, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, né? Pouco atrás. No dia 6 de maio, exatamente, precisamente, nós todos assistimos à perpetração de um verdadeiro crime de lesa pátria. O Brasil inteiro viu, observou, que naquele dia nefasto, cruzando, né, os ares do espaço aéreo brasileiro, dezenas de jatos executivos, conseguiu-se, de modo torpe, sórdido, passar por cima de uma série de ações judiciais que já haviam sido impetradas contra Sua Excelência o Presidente da República e aqueles que o seguem, no sentido de ser detida a privatização da Vale do Rio Doce. Eu vou começar por esse ponto, exatamente esse ponto, porque, a meu ver, ele foi um marco importantíssimo na história do Brasil. A grande imprensa, de modo subreptício, durante meses, veio convencendo a opinião pública que a Vale do Rio Doce tinha que ser privatizada. Dizendo, e até artistas de televisão vinham à tela para dizer que era um caminho natural, para que nós nos integrássemos no primeiro mundo, que ela ia ser muito mais rentável, que o Estado não tem que se preocupar com isso, que isso é uma coisa do passado, que a era de Getúlio Vargas devia ser enterrada, que no mundo moderno não há lugar para as estatais. E eu cansaria muito, senhores, se lhes repetisse o festival de asneiras, de mentiras, que eram veiculadas dia após dia, através de todos os meios de comunicação. Vamos ver, com razoável calma. Primeiro vamos ver o que é a Vale. O que é isso? Vejam bem, eu preparei uma palestra
ia fazê-la no Congresso Nacional, na comissão, uma comissão ligada à direito internacional, à direito de justiça, não me lembro o nome exato. Comissão de Relações, do Dr. Passi, que viu, Comissão de Relações Exteriores. Meu nome foi aprovado por unanimidade por 52 deputados. Ora, há pouco eu disse, quando o jornalista me interrogou, como é que a gente pretende, se lá chegar, fazer essas mudanças de que o Brasil precisa. Mudanças mesmo, não reformas de conversa fiada, não precisa reforma nenhuma. Nada, tudo precisa ser mentira, nada. Conversa fiada. Como fazer? Ele a pergunta. E eu disse para o jornalista, não me lembro quem era, eu disse, olha, os congressistas são homens, são seres humanos como nós. O problema é a informação correta chegar a eles. E tanto o que eu digo tem fundo de verdade que 52 deputados aprovaram meu nome. Para que eu fizesse a palestra. Eu fui indicado para falar sobre a VAP. Pouco antes da apresentação. Qual é a minha surpresa quando, depois de alguns amigos meus, generais, almirantes, amigos, quer dizer, pessoas do alto escalão militar interessadas, né, em ser detido o processo, e outros elementos do escalão jurídico superior, meus convidados, tudo pronto para a nossa palestra. Por ordem direta superior, a palestra foi cancelada. Sem aviso prévio, um dia antes, né? Vocês podem chamar de aviso prévio um dia. E não falei. Quando nós tivemos o ingresso do nosso partido, do deputado federal, cuja presença nos honra hoje, o doutor De Velasco, nós fizemos a mesma palestra. Agora numa sala, claro, né, para os nossos, o professor Irabor estava, o doutor Plácio também esteve. Falamos para 1000 pessoas que foram do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, diversos lugares, né, aqui do Sul. E mostramos com slides, claro que não havia nenhum veículo de comunicação presente. Nenhum. Falamos dentro do Congresso Nacional. Comemorando a entrada de um deputado federal. Isso não é uma brincadeira. Não havia nenhum. Só uma palavrinha aqui, agradecendo as palavras tão gentis do jovem jornalista que é do nosso partido. Não são seus colegas que têm culpa disso. Seus colegas são empregados. Existe um controle monolítico do processo. Desculpe, que o senhor é muito jovem, né? Estou falando direto do senhor. Há um controle monolítico do processo de informação. Monolítico. Do que eu vou dizer aqui que tem importância, nada vai sair. E se sair, parabéns à imprensa. Parabéns. Mas que saia o que é importante. Não só contar que eu estive lá e falei que eu vou dar dados importantes. Que se publiquem, então, vamos ver. E eu direi que é excepcional a posição da imprensa daqui. Direi. Conseguiu fazer isso. Vamos lá, ele disse que eu ia conversar com os senhores dizendo o que é a VAP. Ainda é, não deixou de ser. Vejam bem, a Companhia Vale do Rio Doce é um sistema integrado em que o senhor tem uma mina da qual se extrai o minério. A mina da qual se extrai o minério, o senhor tem a ferrovia que leva o minério, o senhor tem o porto e o senhor tem um navio transoceânico. Dizendo as palavras, a gente não tem ideia do que é isso. Mas é uma coisa muito grande. Eu estou falando do que está instalado. Muito grande. Vamos deixar a reserva mineral para daqui a pouco. Para os senhores terem ideia, o transporte que se faz, por exemplo, de minério, é algo tão colossal que nos põe no lugar de segundo do planeta, depois da Austrália. Coisa estúpida, monstruosa, milhões de toneladas. Se o senhor quiser olhar para a reserva de ferro no subsolo, continuando exportando no mesmo ritmo, essa reserva dá, não se assustem, para meio milênio. Quer dizer, dá para 500 anos. Já aqui, já se pode começar a perguntar: que valor é esse arbitrário que é dado ao minério? É o valor de hoje. Mas hoje os minérios não valem nada ao nível do comércio exterior. Não vale nada. Quem dirige, quem marca preços de minérios são os cartéis internacionais. Então não vale nada. Só alguns exemplos. O nosso alumínio vai para o Japão, vai para quem necessita da Europa, Estados Unidos, sai de lá daquela região de Tucuruí e é vendido por um preço inferior ao preço de custo, ao preço da energia elétrica, para tirar. Então não pode. Ninguém
Ninguém pode calcular o preço de uma companhia de mineração gigantesca, a maior mineradora de ferro do planeta. Ninguém pode tirar, baseado no preço atual do ferro. Quanto vai valer esse ferro? O mesmo grama? A mesma tonelada? Quanto vai valer isso? Daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Sim, porque vai precisar sempre disso. Quando? Eu não estou falando de coisa abstrata. Sem ferro, sem vergalhão, não se constrói em prédios. Minério é fundamental. Estou falando do primeiro. 500 anos. Meio milênio. Mas não é só ferro que existe no subsolo. Quer dizer, arcabouço inicial, que é o que é mais valorizado, que eles dizem assim, como se pode falar em trilhões, que nós dissemos no nosso material, nós dissemos o Brasil em perigo, né? E dissemos assim, dizem eles, mas como só pode falar em trilhões se General Motors, grandes empresas, valem apenas bilhões de dólares? Mas aquilo ali são máquinas. Nós estamos falando de riqueza que está debaixo da terra, riqueza verdadeira, de uma safra só. Uma riqueza que não vai ser feita nunca mais na história do planeta. Não de máquinas. Máquinas fazem-se e são destruídas. Estou falando do mineral, daquela riqueza lá de baixo. Mas não vamos falar só do ferro. Nós temos no Brasil a maior riqueza em quartzo de primeira qualidade do planeta. O quartzo é fundamental para a indústria eletrônica. Sem quartzo não se fazem computadores. Que são a menina dos olhos hoje, de qualquer adolescente, todo mundo, é a geração dos mais jovens. Tudo se faz com computador, tudo. Os mais velhos descobriram fazer contas à mão. Mas os garotos, tudo quanto é lugar hoje é um computador. Mas não se faz computador sem quartzo. Nós somos a maior riqueza do planeta em quartzo. O nosso quartzo é vendido atualmente como lastro, praticamente, menos de $5 quilograma. E o chipzinho, o microcircuito integrado, chega-nos a $5.000. Tecnologia. Dizem para mim de vez em quando, quer dizer, dizem com muito cuidado, né? Dizem a distância, que se é de frente eu reduzo a pó. Quem quiser. Não, doutor Elias, quem quiser mineral não vale nada. De longe, dizem muito longe, né? Claro. Debate nunca ninguém veio. Nunca. Nunca. Uma vez só, em 94, o candidato do PT foi chamado a atenção. E começou a dizer bobagens. Teve que calar-se instantaneamente. Não vem. Mas veja o senhor, como é engraçado. Ele diz assim, a tecnologia é fundamental, a matéria-prima não vale nada. Meu Deus, como é que eu vou construir prédios? Como é que eu vou construir navios? Como é que eu vou construir aviões? Vamos dar um exemplo. Existe um minério chamado nióbio. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou em nióbio no Brasil. Primeiro. Não sei se os outros não falam por ignorância ou por má fé, ou pelas duas coisas juntas. Um pouco de tudo. O nióbio é um elemento químico prodigioso, extraordinário, para a fabricação de aviões supersônicos. Aviões agora estão aí, no século XXI, para ir do Rio, talvez antes, os próximos 2 anos do século XXI já, para ir do Rio de Janeiro, né? A Nova York sobe e desce, faz um voo suborbital. Quer dizer, avião supersônico está aí toda hora, todos que estão viajando passam da velocidade de som, ultrapassam a barreira. E o nióbio é fundamental. Sabem quem tem o maior nióbio, a maior quantidade do mundo no Brasil? Mas não é 50, 60, é 98% do nióbio do mundo está no Brasil. 98%! Passe na rua e pergunte para alguém se sabe o que é nióbio. Pergunte a algum órgão de comunicação. Fala de nióbio. Para pensar que é macarrão para comer com feijão. Quando devia ser obrigação do meio de comunicação mostrar para a população que ela não é pobre, que ela tem a verdadeira riqueza, a riqueza dada pelo Criador que está aqui no nosso planeta. A Vale do Rio Doce não tinha só ferro, não tem só nióbio, quartzo, alumínio, manganês. Vejam, por exemplo, estou dando alguns exemplos e acabo já com essa história. Vejam o manganês. Manganês é fundamental para fazer aço, para a indústria siderúrgica. Manganês é fundamental. Dentre outras ações, é desulfurante, é fundamental.
nosso manganês, em milhões de toneladas, foi exportado para pagar juros de dívida externa. E a serra do navio do Amapá viu o seu manganês ir embora todo. E a região de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, viu o manganês ir embora todo. Sob o comando desses apátridas que dirigem nosso país. Criminosos. Esses sim. E não esses crimes pequenininhos que enchem as páginas dos jornais. Vem pra mim, eu estou numa cidade do interior de São Paulo, não me lembro o nome lá. Cidadezinha, Barueri, chega os jornalistas, tudo é, qual é a sua opinião sobre precatório? Eu falei, vá pro inferno. Quer saber de precatório? Todos os dias, o mês inteiro lá nos jornais precatórios, precatórios. Precatório é ladrão de galinha. Eu estou falando de ladrão de banco. O que vai embora são bilhões de dólares. Esse manganês que foi embora, senhores, e que deixou só buracos no lugar, sabe onde ele está? Está na Pensilvânia, para compor as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Claro, o manganês é fundamental, está lá guardado. Imbecis! Os que gritam, né? Nacionalistas retrógrados. Alguns dizem que isso é fascista. Claro. Querer minha pátria livre desses abutres que estão sugando suas entranhas. Se isso é ser fascista, pode chamar do que quiser. Entendeu? Que eu não bato palmas para isso. Poderia bater se fosse ignorante. Mas aí iria perguntar, não no jornal, porque eu não aprendo nada de jornal, desculpe, meu jovem. Nada. Nada. Não é a culpa do pobre profissional que está ali, é culpa de quem comanda. Então a vinda da Vale do Rio Doce, eu quis levar 10, 15 minutos falando isso, foi um crime. Um crime porque nenhuma nação do planeta faria isso. Nenhuma! O senhor vai dizer, mas a Argentina fez, meu Deus, eu estou falando nação rica do G7. Eu vou já mostrar que nenhuma delas é rica, como diz. Os outros todos são apenas comandados. Sua Excelência, o presidente da Argentina, é igualzinho ao nosso presidente. É um lacaio do governo internacional. Sua Excelência, o presidente do México, Salinas de Gortari, foi aclamado em prosa e verso, com a ventania neoliberal se iniciando naquela época. E como está ele hoje, foragido da justiça, depois da crise brutal pela qual o México passou? E como está a Nova Zelândia, onde tudo começou? Tudo começou lá. A Nova Zelândia era um exemplo, né, de uma civilização sorridente, civilização que acreditava no seu futuro. Aí fizeram as reformas, igual as reformas, e as páginas dos jornais se enchem. Reformas, bicha, reformas, reformas. Querem saber como está a Nova Zelândia? Hoje, o maior índice de suicídios do planeta, não sai jornal nenhum. Maior índice de suicídio do planeta. Vamos voltar ainda para nos despedirmos já da Vale. O patrimônio da Vale não é de 1 bilhão, de 12 bilhões, de 5 bilhões, era no mínimo, se aferíssemos tudo ao preço de hoje, era no mínimo de 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares. Trilhões! Não estou falando de máquinas, de navios, de portos, não estou falando do conhecimento teórico acumulado pela Docegel, né? Firma de geólogos que tem a prospecção completa quase completa do subsolo do nosso país. Não, só a matéria-prima no subsolo, só trabalhando com o ouro, só ele, que daqui a pouco vai nos dar mais, né? Quando começarmos a tirar os veios que lá estão, vai nos dar mais do que as minas da África do Sul que estão se acabando. Só em reservas minerais, só isso. Esse patrimônio não podia ser inferior a 2 trilhões. Os senhores sabem, antes de quando foi vendido, que não tinha como vender. E os senhores assim, mas não há um preço. Eu respondo, não há preço. Ninguém vende o seu dedo. Ninguém vende o seu olho. Alguém pode, por amor, dar a sua córnea. O senhor tem 2 olhos e um filho seu. Ficou cego, o senhor pode dar. Ou até um grande amigo, dar numa sensação, né, numa atitude cristã, o senhor pode dar o senhor não vende o seu olho. Não há preço para o olho.
É a dádiva divina, não há preço. A imagem que eu uso é sempre a mesma. O cérebro de uma criança, dessas pobres crianças que estão na rua pedindo esmola no Brasil inteiro, vale mais que qualquer lista de computadores feitos nas fábricas da IBM. Não há preço para isso. Então não havia preço para Vale, a nossa soberania. Quando nos levantarmos, podemos dizer: senhores da região do Ruhr da Alemanha, paguem o nosso preço ou nós não mandamos mais 1 miligrama de ferro. E aí sim, aí os senhores todos perceberiam, nesse instante, quão rico é o nosso país. A Vale não podia ser vendida. Para encerrar, como é que ela foi vendida? Agora, do outro lado da história, do qual participou de modo ignominioso a grande imprensa. Como é que ela foi vendida? Todo mundo deve ter visto nos jornais aquele cheque publicado. Ela foi vendida